Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos para a nossa meditação do Evangelho do dia, lembrando que hoje é dia de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos escolhidos por Jesus. O Evangelho desta quarta-feira, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 19, diz assim o texto bíblico: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do território de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, celebrando os apóstolos Simão e Tadeu, nós temos o texto bíblico do Evangelho de Lucas, o qual Jesus escolhe os 12 apóstolos. É interessante e nos faz refletir bastante que antes desta escolha importante que Jesus ia fazer, escolher os 12 apóstolos, dos 12 enviados, os 12 que iam dar continuidade à igreja, Jesus tem uma atitude que nos ajuda e nos ensina bastante, de rezar antes desta decisão importante que ele ia tomar. E diz o texto bíblico que Jesus foi à montanha para rezar. Eu sempre penso bastante quando leio um texto bíblico e vejo que nesse texto Jesus se colocava em oração, em diálogo com o Pai. E o que passa na minha cabeça é o seguinte: se Jesus, o Filho de Deus, tinha essa necessidade de conversar, de dialogar com o Pai, imagina nós, pobres criaturas. Mas eu penso também que quando nós temos um relacionamento profundo, verdadeiro com o nosso Pai, como é bom estar junto com o Pai, dialogando com o Pai, aproveitando a presença do Pai. Isso é a atitude de quem ama. Eu amo meu Pai, sou correspondido nesse amor. Como é bom estar com Ele. Quando Jesus sobe ao monte para rezar, é estar com o Pai. Quando nós dirigimos a igreja para rezar diante do Santíssimo, é estar junto de Deus. Quando nós fazemos as nossas orações em casa, oração é dialogar com Deus, nós estamos na presença dele, em sintonia com Ele. Como isso pode nos fazer bem? E diz o Evangelho que Jesus subiu a montanha para rezar. E esse relacionamento com o Pai foi tão bom que diz que Jesus passou a noite inteira em oração a Deus Pai. Outra coisa para nos ensinar: foi tão bom esse momento com o Pai que o tempo passou. Muitas vezes a gente vai rezar, fica tão preocupado com o tempo, parece que a gente tem uma agonia que esse tempo voe, porque essa presença diante de Deus para nós não está sendo tão boa assim, tão gratificante. Como seria bom quando a gente viesse à missa, ou quando nós nos colocássemos diante do Santíssimo, a única coisa que menos nos preocuparia fosse o tempo. O estar com Deus, estar na celebração da Santa Missa, ou estar diante de Jesus sacramentado, ou pegar a nossa Bíblia em casa e começarmos a rezar, o que menos importasse fosse o tempo. Como seria bom, como é bom estar junto com o Pai, que eu perco essa dimensão de tempo. E diz que Jesus passou a noite inteira em oração a Deus.
Que momento rico, que momento gratificante para Jesus. E quando desceu da montanha, na planície, Jesus escolheu os 12 apóstolos. Está aí o nome dos 12, que nós fomos lendo no Evangelho, não vou repetir. E diz que depois que Jesus escolhe os 12 apóstolos entre os discípulos, que ele está na planície, vieram muitas pessoas para ouvirem Jesus, para estarem com Jesus. E disse que muitas pessoas foram curadas de suas doenças. E a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Essa força que sai de Jesus, como diz aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, dela tocar na veste de Jesus, uma força saía dele e ela percebeu, essa força foi curada e Jesus sentiu que ela tocou nele de maneira diferente. De Jesus sempre sai uma força espetacular, uma força que nos coloca de pé, uma força que nos ajuda a vencer as dificuldades, uma força que dá muito sentido à nossa vida, porque Jesus, ele manda para nós também essa força do Espírito Santo. E aí, como Jesus subiu ao monte para rezar, simbolizando como Moisés sobe ao monte para estar com Deus, Jesus também no Evangelho de Lucas, ele desce a montanha, que é o lugar do encontro com as pessoas, é o lugar da nossa missão, é o lugar da missão dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Eu diria, para terminar a nossa reflexão, quando nós subimos a montanha, sim, certo ponto aqui é simbólico, quando nós viemos à igreja para estar com o Senhor, é para enchermos de Deus, para que depois a nossa planície, o nosso dia a dia, possamos ter a força do Espírito Santo para vivermos a nossa fé, para sermos enviados como os apóstolos a testemunhar o Jesus que cremos. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos hoje pedir a intercessão dos apóstolos Simão e Judas Tadeu, para que possamos ter a força, a perseverança deles, com a força do Espírito Santo, para que possamos ser hoje discípulos missionários, apóstolos enviados de Jesus neste mundo em que nós vivemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, desça sobre você, permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você, querido irmão, querida irmã.